O nome do Senhor Jesus permanecerá eternamente. A Bíblia diz que todas as coisas passam, mas a palavra do Senhor Jesus permanece para sempre. Bem, aqui quem fala é o irmão Clegiomar e humildemente solicita você que se inscreva no canal. Amém? Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre Babel, a Torre de Babel. Você sabia que o propósito do homem era impor a vontade de Deus? E, na verdade, impôs sim. Você está entendendo? Impôs sim. Vamos dar aqui o primeiro ponto histórico de Babel. Não dá para a gente passar tudo para vocês, porque tem ponto e sobreponto. E temos título e sobretítulo. Quando Noé e seus filhos saíram da área, as instruções de Deus foram claras. Qual foi as instruções, irmãos? Deus lhe diz: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Gênesis 9:1. Deus tinha um propósito, irmãos, mundial para toda a terra. Certo? Mas vós frutificai-vos, multiplicai, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Gênesis 7 e 9. Tudo isso aqui é propósito de Deus. O propósito de Deus para todos os sobreviventes do dilúvio era que eles frutificassem e se multiplicassem e enchessem a terra. Era esse o propósito de Deus. Mas veja o que aconteceu. Pecado e desobediência. Em Gênesis 10, você pode pegar Gênesis 10, que diz assim: os descendentes de Noé são citados como sendo sendo Sem, Cã e Jafet e Jafé. Os descendentes de Sem e Jafé foram abençoados. Cã e os seus descendentes foram amaldiçoados. Uns amaldiçoados e outros abençoados. Vamos falar aqui do lado amaldiçoado. E Cã, o pai de Canaã, viu a nudez do seu pai. E Noé despertou de seu vinho e soube o que o seu filho menor fizeram, e disse: maldito seja Canaã. Muitos estudiosos, irmãos, acreditam que esses versículos descrevem um ato homossexual cometido por Cã contra seu pai Noé. Assim sendo, o julgamento veio sobre Cã. O julgamento veio sobre Cã e seus descendentes, os cananeus. O primeiro filho de Cã foi Cuze. Cuze gerou Nirode, o qual se tornou poderoso na terra.
Gênesis 10, 8. A palavra hebraica Gibonhe, traduzida por poderoso, significa que Girode, um poderoso guerreiro tirano, cruel, assassino. Ele caçava homens para subjugá-lo e escravizá-lo. Ele estava totalmente tomado por um ardente desejo de exercer poder sobre a vida das outras pessoas. Irmãos, o versículo 10 nos diz que o início do seu reino foi Babel. Construiu uma cidade e uma torre. Um sistema religioso falsificado. Vem lá da geração de Cusi, certo? Babel foi o resultado do povo camítico, sob liderança de Nimrod, introduzindo no mundo um sistema religioso falsificado. Hoje nós temos muitos por aí, irmãos, muitos. Nimrod abriu uma inspiração satânica de demônios para produzir esse substituto da coisa verdadeira. Ele gostaria de identificar o que é essa religião babilônica, como você pode reconhecê-lo e como você pode abordá-lo, a fim de que você possa quebrar a barreira babilônica na sua igreja e na sua vida. Essa antiga influência ainda se faz presente em nosso meio nos dias de hoje. Segundo subponto, Babel impede o propósito de Deus. O que foi que se tornou o grande obstáculo ao propósito de Deus? Deus desejava que seu povo se multiplicasse e enchesse toda a terra e o fizesse frutífera. O que se interpôs como obstáculo nesse objetivo de o mundo tornar-se frutífero e repleto de conhecimento de Deus? Foi o que? Foi o fator Babel. Observemos, a influência de Nimrod extremiou-se no propósito divino para neutralizar o que Deus havia objetivado. Deus queria o seguinte, irmãos, que todos falassem a mesma língua. Não era propósito de Deus fazer o que ele fez. Não estava no propósito de Deus, no propósito de Deus. Mas para barrar os projetos dos homens, Deus impôs, portanto, a multiplicação de línguas. E era toda a terra de uma só língua, da mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles dos orientes, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros, olha o que eles disseram: façamos tijolos
e queimamos-lo bem, e foi o tijolo por pedra e o barro por argamassa. O tijolo era feito de terra, não é isso? E o barro era argamassa. E eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, aos planos diabólicos do homem. E façamos um nome, façamos tudo isso para que Deus não seja espalhado, tudo isso para que não sejam espalhados sobre a face da terra, de toda a terra. Entendemos? Ele queria que todos fizessem a torre e subissem para o céu. Deus queria que o seu povo se dispersasse por várias regiões para multiplicar e encher a terra. Babel existia para impedir isso, que os homens saíssem daquela cidade e fossem para outra cidade, para crescer, multiplicar e encher a terra. Eles constituíram a sua torre para que isso não acontecesse, isto é, para impedir que isso acontecesse. A religião de Nimrod ainda é muito prominente no mundo e suas influências projetam uma expressa sombra à igreja cristã. Quais eram as marcas de Babel? Vamos lá. Primeiro, façamos, era uma das marcas. Façamos. Primeiramente, eles façamos tijolos e argamassa. Era a iniciativa. Iniciaram por aí. Vamos fazer os tijolos e a argamassa. A iniciativa humana, independente e em contraposição à vontade de Deus, elevou-se e disse: façamos. Você está entendendo? Somente Deus pode dizer: façamos algo para que possamos ir para o céu. Contraste isso com Mateus, faz um contraste, onde Jesus diz: eu farei sobre esta rocha. Ele está dizendo assim: eu farei a edificação. Quer dizer, esta é a iniciativa divina. A iniciativa humana se exalta com o propósito de Deus. Tanto é que a iniciativa divina complementa o propósito de Deus. A afirmação de Babel é: façamos. A afirmação divina é: eu farei. Há um contraste. Na qualidade de líder de igreja, a qual desses dois você quer hoje entregar a sua fidelidade? Eu farei ou façamos? Eu farei de Jesus ou façamos da própria iniciativa? Você tem que fazer essa escolha. O façamos leva à Torre de Babel dos dias atuais. E o farei nos leva a um envolvimento na evangelização do mundo. Faça uma escolha hoje, tá? E ver. Tá ok? Eu vou dar mais um ponto para vocês. Em segundo lugar, irmãos,
construamos uma cidade, uma vez mais... Outra aqui, ó. Uma vez, contraste isso com as palavras de Jesus. Eles disseram, construamos. E Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem vai fazer a edificação? Será que o façamos fará a edificação? Ou será que vai ser o edificarei? Você não sabe que Jesus é um grande construtor? O seu propósito, irmãos, mundial, é o que ele faz. É o que ele faz nunca. Nunca será localizado. A coisa babilônica será totalmente localizada. Será totalmente enfocada num só local, em um só propósito. A ênfase será na igreja local. Entendemos? A palavra local não se encontra na Bíblia. Esta é uma distinção principal e você precisa observá-lo e precaver com isso. Isso soa, irmão, de maneira semelhante à ambição de muitos pastores nas nações ocidentais. Sim, irmãos, de fato, muitos deles são niroides de autoridade, apropriando-se individualmente de suas ambições locais, egos, plano de construção e vontade contra o propósito de Deus de evangelização mundial. Assim sendo, em contraste com construamos uma cidade, construamos uma torre, edifiquemos para cima. A grande comissão é: sairemos para todo mundo, levando o evangelho a toda criatura. O propósito de Deus não é o de sairmos e enchermos a terra. O espírito babilônico é edificar para cima, ao invés de para fora. Qual dos dois hoje você está fazendo, pastor? Amados irmãos, hoje os homens estão muito preocupados em grandes edifícios, igrejas enormes, catedral enormes. E Deus não se agrada disso. Claro que há uma necessidade. Mas o povo, na época de Paulo, se congregava de casa em casa. Mas hoje há uma necessidade de construção de templo. Mas não precisa tanta beleza. Porque não existe uma beleza maior do que adorar a Deus em qualquer parte, numa igrejinha, no interiorzinho, numa sinagoga. Isso é que é importante. Louvado seja o Senhor Jesus. Se inscreva no canal. Em nome de Deus. Amém, Jesus, e amém.